Olá! Para nossa conversa de hoje, a gente mergulhou num material que analisa um personagem que, nossa, todo mundo conhece. O tal do cara legal. Aquele, né? O homem que se orgulha de ser bom, generoso, super atencioso e que acredita que se ele fizer tudo isso, a vida vai, retribuir com amor, felicidade. Exato. É quase uma lógica de troca, né? Se eu for bom, tudo vai dar certo. Só que o paradoxo, e é aí que a análise fica interessante, é que essa estratégia geralmente leva ao completo oposto. Pois é. Em vez de felicidade, o que aparece é frustração, um ressentimento enorme e, no fundo, um monte de comportamentos que não são nada legais. Nada legais. Então a nossa missão aqui é tentar desvendar essa tal síndrome do cara legal, entender de onde ela vem e, claro, qual seria a alternativa. E para começar, o material joga a gente direto numa história que é a personificação do dilema. A história do Jason. Ele é um quiroprático, tá na casa dos 30 e poucos anos, e ele mesmo se descreve como um dos caras mais legais que existem. E ele se desdobra, né? Para agradar a esposa, a Heather. Ele cuida do bebê, limpa a casa, faz de tudo, assim, na esperança de ter um pouco de paz, de carinho. Só que o retorno não vem. Ele se sente o tempo todo criticado, sabe? Como se nada fosse bom o suficiente. E a vida sexual deles? Já era. Ele se sente totalmente desvalorizado. A história dele começa com uma pergunta que é, para mim, o centro de tudo. Ele diz: tudo que eu quero é ser amado e apreciado. É pedir muito? Essa pergunta dele ficou na minha cabeça. E não tem nada de errado com o desejo, né? Quem não quer ser amado e apreciado? O problema todo é a estratégia que ele usa para chegar lá. A estratégia? Exato. A crença que guia o Jason e tantos outros é: se eu for bom, se eu evitar briga, se eu colocar os outros em primeiro lugar, aí sim as pessoas vão me amar e minhas necessidades vão ser atendidas. Parece um plano nobre até, mas você diz que é uma armadilha. Como assim? É uma armadilha porque a base de tudo isso é a aprovação que vem de fora. O valor dele depende 100% da reação dos outros. E o mais louco é o que acontece quando o plano falha. Ele muda de tática? Não, é isso que é curioso. Quando a Heather não reage como ele espera, ele não para e pensa: talvez agradar o tempo todo não funcione. Não, ele dobra a aposta. Ele tenta ser ainda mais legal, limpa a casa com mais vontade, tenta adivinhar ainda mais o que ela quer. O que só alimenta a própria frustração quando, de novo, não dá certo. Vira um ciclo. Entendi. Ele não questiona um método, só a intensidade. E o material que a gente analisou traz outros exemplos que mostram como esse padrão aparece de várias formas, né? Tem o Todd, por exemplo. Ah, o Todd é um clássico. É aquele cara que se orgulha de tratar bem as mulheres, de ser o ombro amigo, sabe? Sei, o melhor amigo delas. Exatamente. Ele tem um monte de amigas, mas na hora de um relacionamento, elas sempre acabam com os idiotas. E ele fica lá, na friend zone, se perguntando por que a bondade dele não é atraente. O que me lembra muito o caso do Bill, o cara que simplesmente não sabe dizer não. Nossa, o Bill. A palavra não tá no vocabulário dele. Não tá. Ele conserta o carro do amigo, ajuda na mudança. A agenda dele é lotada de favores pros outros, mas a vida dele mesmo, as finanças, a saúde, tá um caos completo. Ele vive pagando o incêndio dos outros e a própria casa tá pegando fogo. É isso. Exato. E tem um caso ainda mais extremo que o material traz, que é o do Gary. A história do Gary é pesada. Ele tem tanto medo de balançar o barco, como o texto diz, que ele evita qualquer conflito com a esposa. Qualquer um? O material descreve que ela tem ataques de fúria, humilha ele. E mesmo assim, ele é sempre o primeiro a pedir desculpas. Só pra ter paz. Uma paz totalmente falsa, claro. Nossa. Então, o padrão que une todos eles eles são doadores, querem consertar tudo, buscam aprovação, fogem de conflito e, o principal, reprimem o que eles sentem. Exatamente. Eles acreditam que se anular é a maior prova de amor possível. Mas peraí, se eles são tão legais, por que a vida deles é tão frustrante? Tem alguma coisa que não fecha nessa conta. Parece que essa fachada de bondade, na verdade, esconde algo. Esconde. E muito. É aqui que a gente entra no lado, digamos,
Não tão legal da bondade. O primeiro ponto, e talvez o mais chocante, é que, no fundo, esses caras são desonestos. Uau, desonestos é uma palavra forte. Eles não se veem como pessoas boas? Eles se veem, e é aí que mora o perigo. A desonestidade não é por maldade, é por medo. Medo do conflito, medo da rejeição. Entendi. Então eles escondem os próprios erros, evitam dizer o que realmente pensam para não chatear e, principalmente, dizem o que acham que os outros querem ouvir. O livro usa uma frase ótima para isso. Se não conseguir de primeira, esconda as evidências. É a mentalidade de evitar a desaprovação a qualquer custo. E isso acaba virando uma forma de manipulação, é isso? Inevitavelmente, como ele tem pavor de pedir o que quer e ouvir um não, ele tenta criar cenários para que o outro escolha fazer o que ele queria desde o início. É uma tentativa de controlar o ambiente de forma sutil. Isso me leva a um conceito que o material explora e que eu achei genial. A ideia do dar para receber. Ah, sim. A generosidade com segundas intenções. Exato. Não é tão generosa assim. De jeito nenhum. A generosidade do cara legal quase sempre vem com fios invisíveis, com uma expectativa de retorno. O autor chama isso de contratos secretos. Contratos secretos. Ele te dá um presente caro, esperando que isso vire sexo mais tarde. Ele faz todas as tarefas de casa, esperando que a parceira pare de ficar brava. Ele é legal, esperando que você seja legal de volta. Que é exatamente o que o Jason estava fazendo. O cuidado com a casa não era um presente, era um investimento. E quando a Heather não cumpriu a parte dela do contrato, que ela nem sabia que existia, ele se sentiu traído. Perfeito. E esse ressentimento todo, ele tem que ir para algum lugar, né? Como ele não pode expressar a raiva de frente, ela vaza. Vaza como? Na forma de comportamento passivo-agressivo, é quando ele esquece de fazer algo que prometeu, chega sempre atrasado, fica emburrado e diz, não foi nada. Ou até na intimidade, quando ele não consegue ter uma ereção. São formas de punir o outro sem ter que assumir a responsabilidade pelo confronto. É uma raiva que não é dita, é atuada. E isso me faz pensar que por baixo dessa capa de tranquilidade, deve ter uma panela de pressão. É a metáfora perfeita. Uma vida inteira de frustrações engolidas cria um reservatório imenso de raiva. E o autor descreve um padrão que ele chama de triângulo da vítima, que é quase como um vício. Triângulo da vítima. Como funciona isso? É um loop. Primeiro, ele entra no modo cara legal e se doa demais, com base no contrato secreto. Certo, o investimento. Segundo, quando ele não recebe o que esperava, ele não confronta. Ele se sente uma vítima. Coitado de mim, faço tudo e não recebo nada. E o terceiro passo? Essa frustração de vítima vira raiva passiva. Ele pune a outra pessoa ficando distante e emburrado. E depois vem a culpa por ter agido assim. E para compensar a culpa, ele volta para o primeiro passo. Tenta ser legal de novo. O ciclo recomeça. Nossa, é um roteiro fadado ao fracasso. O que me leva a perguntar, de onde vem isso? Ninguém escolhe viver assim. Isso deve ter raízes muito mais profundas. Com certeza. Isso não surge do nada. É um roteiro de sobrevivência aprendido lá na infância. Geralmente tudo começa com alguma forma de abandono. E quando você fala abandono, não é necessariamente o pai ou a mãe que foi embora, né? Pode ser mais sutil. Muito mais sutil. Pode ser abandono emocional. Pais presentes fisicamente, mais distantes, ou muito críticos, controladores. O ponto central é, de alguma forma, as necessidades emocionais da criança não foram atendidas, de forma consistente. E como uma criança processa isso? Uma criança pequena é egocêntrica por natureza. Ela acha que o mundo gira em torno dela. Então, se o pai está sempre bravo, ela não pensa, meu pai tem problemas. Ela pensa, a culpa é minha. Eu fiz algo errado. Exato. E essa interpretação cria o que o material chama de vergonha tóxica. É a crença profunda de que tem algo de errado comigo. Eu sou defeituoso, indigno de amor. Isso é devastador. E para sobreviver a esse sentimento, ela precisa criar uma estratégia. Um mecanismo de sobrevivência. A criança aprende que, para ser amada, ela precisa esconder esse eu defeituoso e se transformar no que ela acha que os outros querem. Ela vira o bom menino.
Um menino que não dá trabalho, que tira nota boa. Que não expressa raiva, que não tem muitas necessidades. Ela se torna um cara legal em treinamento. É aí que o roteiro nasce. E o material também sugere que, além dessa base psicológica, um contexto social meio que jogou lenha nessa fogueira, principalmente a partir da geração dos baby boomers. Sim, o autor apresenta uma análise sociológica para isso. Um dos fatores seria a transição de uma sociedade agrária para uma industrial, que afastou os pais de casa, quebrando o modelo de masculinidade que era passado de pai para filho no dia a dia. Com os pais mais ausentes, a criação dos meninos ficou, na maior parte, a cargo das mulheres. Exato. Mães e um sistema educacional majoritariamente feminino. E aí entra um ponto que o autor levanta e que é mais delicado. E é importante frisar que essa é a interpretação sociológica dele, olhando para um fenômeno de décadas atrás. Certo, qual é o argumento? Ele argumenta que algumas mensagens de certas vertentes do feminismo nos anos 60 e 70, que pintavam a masculinidade tradicional como inerentemente má, criaram um ambiente onde os homens se sentiram pressionados a rejeitar traços mais assertivos. E a persona do cara legal virou uma forma de se diferenciar. Eu não sou como aqueles homens, eu sou dos mocinhos. Exatamente essa a lógica. Entendi. É a análise histórica do autor para contextualizar. Ok, então. Temos um roteiro da infância, reforçado socialmente, que leva a um ciclo de frustração. A pergunta de $1 milhão é: qual a saída? Se ser o cara legal não funciona e virar um idiota também não é a resposta, para onde a gente vai? A alternativa proposta não é um novo extremo, mas um centro, um equilíbrio. É o que o autor chama de homem integrado. A palavra-chave é integração. Não é rejeitar partes de si, mas aceitar e integrar todas elas. O que isso significa na prática? Aceitar o que exatamente? Significa aceitar seu poder, sua assertividade, sua raiva, mas também suas imperfeições, seus medos, seus erros. O cara legal vive tentando esconder o que ele julga ser ruim. O homem integrado entende que ele é tudo isso junto. E a mudança mais radical é que ele assume 100% de responsabilidade por atender às suas próprias necessidades. Ah, essa é a virada de chave. Ele para de esperar que os outros façam isso por ele. Exatamente. Ele para de terceirizar a própria felicidade. Mas vamos pensar num exemplo prático, para não ficar tão abstrato? Ótimo. Uma discussão sobre dinheiro com a parceira. Como cada um reagiria? O cara legal, tipo o Gary, evitaria o assunto a todo custo. Ele engoliria a preocupação, o ressentimento cresceria e uma hora vazaria como passivo-agressividade. E o homem integrado? O homem integrado reconhece o próprio desconforto. Ele sentaria e diria algo como: olha, eu sei que essa conversa é difícil, mas eu tô preocupado com as nossas finanças e preciso que a gente resolva isso juntos. O que você acha? Ele não tem medo do conflito. Não, porque ele vê o conflito como uma ferramenta para resolver problemas, não como uma ameaça. A diferença não é ser mau, é ser honesto. Faz todo sentido. Outro cenário. Um amigo pede um favor enorme no fim de semana, mas ele tá exausto. O cara legal, o Bill, diria sim na hora mesmo sem querer. E passaria o fim de semana se sentindo um mártir e secretamente ressentido com o amigo. Enquanto o homem integrado... O homem integrado colocaria a própria necessidade em primeiro lugar. Ele diria com firmeza e sem culpa: cara, eu adoraria te ajudar, mas esse fim de semana eu preciso muito descansar, tô no meu limite. A gente pode ver isso na semana que vem. Ele estabelece um limite. Um limite. Ele entende que cuidar de si não é egoísmo, é pré-requisito para se relacionar bem. Ele deixa de buscar a validação de fora e passa a buscar a própria aprovação, a integridade interna. Essa mudança de mentalidade é gigantesca. É sair de um jogo onde você tenta controlar os outros para um jogo onde você só controla a si mesmo. É a transição de vítima para agente da própria vida. E o paradoxo é que, ao parar de tentar agradar e ao começar a cuidar de si, os relacionamentos se tornam muito mais saudáveis. Porque você se relaciona de um lugar de plenitude, não de carência. Uau! Então, resumindo a nossa conversa, a gente começou com o paradoxo do cara legal,
que tenta ser bom para ser feliz e acaba frustrado. Vimos que por trás da fachada tem desonestidade, manipulação, uma raiva imensa. Entendemos que o roteiro nasce na infância para sobreviver à vergonha. E por fim, vimos que a saída não é virar o oposto, mas sim buscar a integração, a honestidade e a autorresponsabilidade. Deixar de ser um bom menino para se tornar um homem completo. Exato. E para fechar, eu queria deixar um pensamento que o material nos provoca a ter. É um exercício de imaginação. Pense nisso. Se não houvesse a preocupação com o que as outras pessoas pensam, como sua vida seria diferente? Se a necessidade de obter a aprovação dos outros, de parceiras ou parceiros, simplesmente desaparecesse, como seus relacionamentos mudariam? O que você faria ou diria ou escolheria se a única aprovação que importasse fosse a sua?